De acordo com a Organização Mundial de Saúde, 60% da população não está ativa fisicamente. Além disso, cerca de 5,3 milhões de pessoas morrem por causa do sedentarismo. Já o jornal britânico The Lancet publicou um estudo afirmando que ficar sentado mais de 8 horas por dia aumenta em 9,9% as chances de morte. Para falar sobre a importância da atividade física na vida das pessoas, o Papo.com de hoje recebe o professor de Educação Física Felipe Freitas. Prazer receber no nosso estúdio, Felipe. Prazer é meu. Eu gostaria de começar falando sobre a rotina de exercícios semanalmente. Para você, existe alguma regra para isso? Olha, assim, eu posso dizer que 3 vezes por semana você consegue um resultado. Então, se você fizer uma vez só por semana, o resultado não vai ser tão bom. E levando em consideração as pessoas que cometem um excesso de exercícios físicos durante a semana, existe um risco maior de acarretar uma lesão ou algo semelhante? Não, o excesso, não, mas a maneira como é feito o exercício, sim, aí ela pode ter esse risco. Você está se dando uma maneira intensa ou... Não, às vezes um movimento inadequado do exercício, a postura. Agora, se a pessoa estiver condicionada, já está acostumada, o corpo já está acostumado a fazer bastante exercício e ela tiver uma boa alimentação e um bom sono, acho que não teria problema, não. Realizar exercício 2 vezes ao dia, nenhuma hipótese para isso. Não, pode ser feito sim. Se alternar, talvez, uma corrida com... Atividades diferentes, estímulos, né? Aí em horários também, por exemplo, na parte da manhã e na parte da noite. Antes de retomarmos o papo, vamos a uma breve reportagem para saber um pouco mais da vida dos paulistanos na atividade física. Nos últimos anos, o exercício físico passou a fazer parte da rotina do paulistano. Tendência nos últimos anos, as pessoas têm tido uma consciência mais aprofundada sobre a importância do exercício para a manutenção da saúde, né, da qualidade de vida. Com o aumento do incentivo ao esporte, já se tornou comum nos depararmos com parques sempre lotados de praticantes. Comecei porque eu era mais gordinha, então comecei a fazer atividade física, mas aí começou a passar o tempo, eu comecei a pegar gosto mesmo pela atividade. Então eu acho que é muito importante a gente ter na vida isso como saúde mesmo. O professor de Educação Física Murilo dá algumas dicas sobre a importância de ter outros profissionais da área de saúde envolvidos em uma rotina de treinamento. Primeiramente, um médico, principalmente um cardiologista, verificar se as condições de saúde estão em dia, procurar um acompanhamento de um profissional de educação física para que ele consiga iniciar os treinamentos da forma adequada. Além da prática de atividades físicas, outro fator que contribui para uma melhor obtenção de resultados é manter uma alimentação saudável e balanceada. A alimentação a gente sempre procura pedir para que o aluno procure um profissional de nutrição. Tento me alimentar de uma forma o mais natural possível. A prática regular de atividade física traz diversos benefícios para a saúde, podendo inclusive reduzir em até 60% as chances de desenvolver doenças como Alzheimer, por exemplo. Como vimos na reportagem, um alto número de pessoas correndo no parque. Qual que é a importância do exercício aeróbico, tanto na saúde quanto para o corpo humano? É assim, o exercício aeróbico, ele melhora a parte do sistema cardiovascular, onde a pessoa passa a ter a saúde do coração bem melhor, né? E o condicionamento físico também da pessoa é beneficiado por esses exercícios, né? Aumenta a temperatura do corpo também, onde ajuda a pessoa a perda de peso. Enfim, existem diversos benefícios e é muito importante o exercício aeróbico. Um estudo apontou que a corrida auxilia muito na função cerebral do ser humano. Você considera a atividade física como uma estratégia também para diminuir o estresse? Com certeza. Inclusive, existem estudos, né, que indicam a liberação de várias enzimas no organismo
quando é efetuada atividade física, liberam algumas enzimas como a endorfina, a adrenalina e outras enzimas, serotonina, que trabalham com a parte de humor da pessoa e melhora no estresse com certeza. E para as pessoas que desejam perder peso? Muitas das pessoas usam a corrida ou a atividade física para o emagrecimento. Existe alguma indicação para quem deseja perder peso? Ou os exercícios, como eles variam para as pessoas? Isso você pergunta tem a ver com a corrida ou não? Não necessariamente com a atividade física em geral. É assim, a pessoa primeiramente tem que ter um acompanhamento de um profissional de educação física de preferência. Ela tem que começar para poder orientar a carga, o que vai fazer, a alimentação, também tem uma orientação nutricional e praticar pelo menos 3 vezes por semana atividade física. Porque existe um risco também da pessoa querer praticar muito exercício físico para emagrecer e acabar prejudicando um pouco a saúde. Com certeza, até se ela começar a correr, por exemplo, correr no asfalto, que o impacto é muito alto, e ela tiver com sobrepeso, a probabilidade dela ter problema de articulação, principalmente no joelho, é grande. E remete na ideia que a gente conversou sobre o excesso, né, de exercício, que Sim. não é, nem sempre acaba sendo ideal. Sendo bem orientado, sem problema. A alimentação também é um ponto que interfere muito na atividade física da pessoa, podendo beneficiar ou não. Mas eu queria perguntar para você sobre a importância da alimentação, mas esse assunto fica só para depois do intervalo, porque o Papo.com volta já. Olha que prédio enorme. Nele vivem centenas de pessoas. Você conseguiria projetar uma obra como essa? E que tal este prédio? Lindo, não é? Mas não basta ser bonito. Tem de dar conforto às pessoas. Você sabe como fazer isso? Casas, prédios. Para você morar ou trabalhar neles, eles precisam ser projetados. Tem que fazer cálculos, desenhos, prever os materiais. Você seria capaz de fazer isso? Um arquiteto, sim. Em um curso de arquitetura, você tem aulas de sistemas construtivos, paisagismo, conforto ambiental, estética e muitas outras. Você aprende a unir criatividade e ciência para melhorar a vida das pessoas. Mackenzie, há 140 anos formando gente que vai mudar o mundo. O Papo.com de hoje está de volta e o tema abordado é a importância da atividade física na saúde das pessoas. Ao meu lado, o professor de Educação Física Felipe Freitas. Felipe, antes do intervalo, falávamos sobre a importância da alimentação na atividade física. Qual que é a importância real dela para o exercício? É assim, é essencial que a pessoa tenha uma alimentação adequada. Eu costumo até dizer, por exemplo, o carboidrato. O carboidrato seria funciona como a gasolina do corpo. Então, a proteína, carboidrato, sais minerais, vegetais, enfim, é essencial que a pessoa tenha uma boa alimentação. Foi bom você citar dos carboidratos, porque algumas pessoas consideram o carboidrato um inimigo para o atleta. Como que você enxerga essa situação? Assim, o carboidrato, para quem está com um peso acima do normal, sobrepeso, aí sim tem que ser bem analisado a maneira de ser consumido esse carboidrato. Por exemplo, após a atividade física, a pessoa que está querendo perder peso, ela tem que fazer atividade física e depois ficar 30 minutos sem comer nada depois da atividade física, que é onde o corpo vai consumir, vai buscar o carboidrato e não vai encontrar. Ele vai acabar consumindo o tecido que seria o tecido gordo e a pessoa começa a emagrecer. E para uma pessoa que não quer perder peso, é essencial, é a gasolina do corpo, como eu mesmo disse
E agora há pouco. esse ponto que você citou também da dieta acaba entrando numa outra dúvida que muitas pessoas têm. É necessário se alimentar de 3 em 3 horas ou isso é uma lenda? É assim, tem um pouco a ver também com o carboidrato, né? Porque existe uma questão de índice glicêmico, né? Onde a pessoa, por exemplo, existe 2 tipos de carboidrato, baixo índice glicêmico e alto índice glicêmico. E o ideal é que a pessoa consuma um de baixo índice glicêmico para manter sempre a glicemia estabilizada. Por isso que alguns nutricionistas sempre colocam que é importante estar sempre se alimentando de 3 em 3 horas para manter essa glicemia estabilizada. Aproveitando esse fato de se alimentar de 3 em 3 horas, no verão muitas pessoas acabam confundindo dieta com uma má alimentação. Seja para emagrecer, seja para ganhar massa. Como que faz para manter uma dieta equilibrada? Olha, uma dieta equilibrada é onde a pessoa consome todos os tipos de alimento, né? É onde ela vai ter as proteínas, os carboidratos, fibras, legumes, vegetais e frutas e muita água. Também se hidratar. Água, A hidratação principalmente, é um ponto muito importante. correta é importante. E existe algum alimento específico para quem vai treinar e para um alimento específico para o pós-treino? Existem alguns alimentos que a gente chama de pré-treino, que é sempre bom antes de treinar. Por exemplo, a banana amassada com aveia pode ser considerado um pré-treino, um ótimo alimento para antes do treino. E para depois do treino, um carboidrato de alto índice glicêmico, é aquele que cai bem rápido na corrente sanguínea, como, por exemplo, um pão francês, seria um carboidrato de alto índice glicêmico, macarronada. Nesse caso, nem é necessário, então, suplementos. Não tem necessidade de... É assim, o suplemento, na minha opinião, é para quem já está num nível elevado de treinamento, depende de cada situação. Então, se a pessoa está começando, eu não indicaria o suplemento. Se a pessoa já está treinando há algum tempo e está chegando num nível de preparação bacana, eu acho que pode ser bem-vindo. De treinamento e de conhecimento até mesmo do próprio corpo, né? Porque, como a gente comentou no bloco passado, o excesso da atividade física não faz bem para o corpo humano. Entrando um pouco nesse mérito, qual que é a importância do descanso para o corpo humano? É essencial, né? A hora que o corpo recupera tudo que foi estimulado, onde as fibras musculares, por exemplo, elas acabam se reconstruindo, né? E é essencial. Por exemplo, na hora que está dormindo, libera o hormônio de crescimento, o GH, então, se pensar nessa linha, é super importante. É tão importante quanto a alimentação. Entrando nesse mérito do descanso, a dor do dia seguinte. Muitas pessoas acabam reclamando depois de um treino, estou com um pouco de dor. Essa dor, ela significa que o treino deu certo ou isso também não passa de uma lenda? É assim, essa dor significa que a musculatura foi estimulada, sim. Porém, não seria algo benéfico. Essa dor é causada pelo ácido lático que é liberado na musculatura devido ao estímulo do exercício que a pessoa efetuou, né? Ela significa que o exercício deu certo, mas não é uma dor que... significa que a pessoa realmente ela estava parada de treinar e a musculatura dela não tinha esse estímulo, não estava acostumada com esse estímulo. Mas ao meu ver, eu acho bom porque significa que a pessoa está voltando. Felipe, a atividade física é muito importante, podermos aqui
ficar debatendo por muito mais tempo, mas infelizmente o tempo é curto e o Papo.com está chegando ao final. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. O Papo.com fica por aqui, até o próximo programa.